Um partido revolucionário deve defender um elemento direitista? Sim ou não? É correto? É legítimo? É revolucionário? Porque o pessoal gosta de insinuações. Vamos colocar todas as cartas na mesa e discutir abertamente. É correto, é revolucionário e mais, é da tradição do marxismo. Vou ler para vocês aqui uma citação tirada de um livro essencial do marxismo, que é o livro do Lenin, O que Fazer. Eu vou ler várias coisas aqui, vocês vão me desculpar, mas aqui está envolvida a seguinte ideia, que apareceu muito. Teve gente que entrou lá e falou assim, nossa, que coisa horrível, Marx está revirando na tumba, não sei o que e tal. E nós vamos demonstrar que isso daí nada mais é do que uma manifestação alegre de ignorância crassa do marxismo. Lenin diz o seguinte, a consciência da classe operária não pode ser uma consciência política genuína. Veja bem, ele está falando da questão que para os marxistas é a questão mais importante de todas, a consciência da classe operária. Porque é no momento que a classe operária se transforma em classe totalmente consciente que a revolução acontece. A revolução é praticamente sinônimo da consciência revolucionária da classe operária. O que retarda a revolução em geral é a falta de consciência da classe operária. Então ele fala, a consciência de classe não pode ser uma consciência política genuína, a menos que os trabalhadores sejam educados a responder para todos os casos de tirania, opressão, violência, abuso, não importando qual classe social seja afetada. Quer dizer, não é um direitista. Se a burguesia, por algum motivo, for oprimida, você denuncia isso também. Por quê? A menos que os trabalhadores sejam educados, acima de tudo, a responder de um ponto de vista social-democrata, nós diríamos hoje marxista ou trotskista, revolucionário, e não de outro. A consciência das massas trabalhadoras não pode ser uma consciência de classe genuína, a menos que os trabalhadores aprendam de fatos concretos e, acima de tudo, específicos e políticos e acontecimentos e aprendam a observar cada uma das outras classes sociais em todas as suas manifestações intelectuais, éticas e políticas. O estilo do Lenin é inconfundível, é um estilo bem preciso, né? Ele não deixa pedra sobre pedra. Quer dizer, aprender sobre a base dos fatos, de todas as classes sociais e de todos os tipos de fatos, intelectuais, políticos, sociais, tudo. A menos que eles aprendam a aplicar na prática a análise materialista e a avaliação materialista de todos os aspectos da vida e da atividade de todas as classes, camadas e grupos da população. Né? Não tem muito o que discutir. Tudo. Aconteceu um fato de opressão, que é um fato político por excelência, você tem que responder. Para que os trabalhadores sejam educados, aprendam a reconhecer os acontecimentos sobre a base da sua própria experiência. Aqueles que concentram a atenção, observação e consciência da classe trabalhadora exclusivamente, ou até mesmo principalmente sobre si mesma, não são social-democratas. Quer dizer, quem só fala da classe trabalhadora não é revolucionário, não é marxista. Marxista é o cidadão que fala de todos os problemas da sociedade. O autoconhecimento da classe operária está indissoluvelmente ligado, mas não apenas, com uma compreensão absolutamente clara e teórica, ou seja, não tanto como teórica, mas com o conhecimento prático das relações entre as várias classes da sociedade moderna, adquirido através da experiência da vida política. Então, eu acho que isso daí responde o problema do monarca, porque tem gente que fala assim, ai, coitadinho dele, ele é milionário, né? Ele é rico, ele não sei o quê, ele só fala abobrinha, ele é um tonto, ele é isso, ele é aquilo. Não importa. Aqui para nós é uma equação matemática. O regime político ataca um indivíduo, X. Se ele é operário, se ele é burguês, se ele é negro, se ele é branco, não faz diferença para nós. E o ataque aqui é um ataque perverso, calunioso. E um ataque também contra uma das liberdades fundamentais que nós defendemos, que é a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, de você pensar o que você quer sem ter ninguém do seu lado, girando você como se você fosse um bonequinho de corda. Então, para os ignorantes que falam, o PCO está defendendo o monarca, o PCO defenderia qualquer pessoa se isso fosse, como diz Lenin, uma manifestação
que a classe operária tem que entender como uma manifestação repressiva, tirânica, uma manifestação de opressão. Aqueles que não pensam assim, podem pensar, ninguém é obrigado a pensar nada que a gente pense. Mas vamos deixar claro, se você não acha isso, vamos tirar Lenin do seu cardápio. Vamos tirar Marx, Engels, Stalin pode ficar, mas o resto tem que sair. Esse restaurante tem que falar, não, aqui, se você quiser Lenin, é aquele restaurante do lado lá, aqui não. Aqui nós temos Karl Popper, Stalin, Marx não está aqui. É importante esclarecer isso daí, porque o nível de confusão sobre a questão é muito grande. Quando nós defendemos, né, o monarca, nós não estamos defendendo simplesmente o monarca. Vou dizer até mais claramente, nós não estamos defendendo nem principalmente o monarca. Nós estamos defendendo o interesse geral da classe trabalhadora brasileira. Os trabalhadores têm que entender que STF é inimigo deles. Bom, nem vou falar dos Bolsonaro, do Aras, da imprensa. Todo mundo que for atacado por essa gente de forma antidemocrática, nós temos que defender e mostrar o que eles estão fazendo, para que a classe operária aprenda a ter uma visão política correta da sociedade. Isso aí existia na época, em tempos imemoriais, a pessoa tinha a morte civil, quando ele era traidor da pátria, alguma coisa assim, decretavam que ele estava morto para a sociedade. Agora tem o cancelamento, é a volta de costumes tradicionais maravilhosos, né? Uma parte da esquerda não para de pedir o cancelamento do PCO e da minha pessoa particularmente. Então, o primeiro fato é isso daqui, mostrar o que realmente está acontecendo. É uma campanha de calúnias feita pela grande burguesia, pela direita, em aliança com a extrema-direita, né, com o aplauso da esquerda. Bom, notar bem essa configuração das coisas, porque nós vamos depois mostrar a importância política desse problema. Uma questão que... Bom, nós, logicamente, que nos opusemos a tudo isso. Para a honra do nosso partido, nós nos opusemos de bate-pronto. Quer dizer, nós nem paramos a bola. Do jeito que veio, a gente devolveu. O que mostra que nós temos reflexos políticos bem aprimorados. Bom, uma questão, né? Que nós temos que debater com várias coisas que foram colocadas aí, que estão aí no imaginário, para dizer assim, da esquerda nacional. Há frequentemente a acusação, a insinuação de que nós estamos defendendo a direita. Né? Então vamos colocar o problema abertamente. O segundo ponto, né, esclarecido esse primeiro, é o problema famoso da liberdade de expressão. Nós estamos vivendo numa nova época de obscurantismo. Hoje, por exemplo, a posição da burguesia mundial é a seguinte: liberdade de expressão não pode ser absoluta. O que a gente pode traduzir de forma mais geral da seguinte maneira: não exagerem com a liberdade, porque a liberdade não pode ser absoluta. Já está colocado isso daí. E essa teoria, que é essencialmente uma teoria antidemocrática, ela ganhou na esquerda uma quantidade enorme de defensores. É muito impressionante. Um monte de gente de esquerda vem falar: não, a liberdade de expressão não pode ser absoluta. Tem até a profundíssima colocação: mas e se uma pessoa gritar fogo no cinema? É uma cretinice isso. Porque a liberdade de expressão não diz respeito a ninguém gritar fogo, né? Assim como se você está cortando uma árvore e você gritar lenha, é um aviso para o pessoal sair da frente, não é liberdade de expressão. Nem tudo que é falado, nem todo som que é emitido é expressão de um pensamento próprio. Claro que é difícil que, no atual nível de desenvolvimento da burguesia brasileira, os intelectuais da burguesia consigam entender que grunhir simplesmente não é uma forma de expressão no sentido que a gente está falando. É uma forma de expressão. Você está expressando aí, sei lá, dor de barriga, alguma coisa. A liberdade de expressão diz respeito a você defender um determinado ponto de vista, uma determinada ideia. Se você, por exemplo, gritar fogo no cinema, isso aí não tem absolutamente nada a ver com a liberdade de expressão. É uma exemplificação cretina, né? Vou falar de outras cretinices que aparecem no debate. Bom, vamos considerar primeiro esse problema aí. Queria pegar aqui uma colocação de um dos juristas nazistas sobre o problema da lei e o problema, acho que eu não vou localizar aqui. A citação é mais ou menos o seguinte: você tem a lei, né, diz o nazista. Então a lei diz que você pode fazer tal e qual coisa, mas isso não pode ser absoluto. Se você, ao fazer tal e qual coisa, veja aqui a pegadinha e a questão mais importante. Se você, ao fazer tal e qual coisa, isso daí contrariar o interesse coletivo da sociedade, você não pode fazer. Isso foi discutido, né, por várias pessoas. É direito jurídico nazista. Nazista mesmo, do Terceiro Reich, não do nazismo qualquer. Os nazistas, eles estabeleceram o seguinte: a estrutura legal da sociedade não é o império da lei, onde a lei deve dizer claramente, deve determinar claramente o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Não. Se a lei disser que pode fazer,
um juiz pode interpretar, pelo interesse da sociedade, que você não pode fazer. Quer dizer, a lei deixa de existir. A lei se transforma no quê? Na vontade do juiz, numa interpretação arbitrária. Eu já tinha falado aqui, né, contra a ideia dos direitos coletivos, que a ideia do direito coletivo é uma ideia nazista, não é uma ideia democrática. E esse cidadão fala isso. Depois eu vou publicar, eu não estou achando agora a questão, mas eu vou publicar depois. Então, nós estamos entrando na era do direito nazista, porque as alegações são todas nesse sentido. Você teria o direito, mas se isso causa, não é um direito. Apareceu no caso da vacina. Seria um direito da pessoa não ser forçada a ser medicada por outra pessoa, pelo Estado e tal. Seria um direito dele. Mas como contraria o direito da sociedade, não é mais um direito. Quer dizer, logicamente que as pessoas que falam isso daí, tem os que falam isso daí sabendo do que estão falando, lógico, e tem os que repetem isso daí de uma maneira acrítica, sem saber o que estão falando. Esses que repetem sem saber o que estão falando, eles acham que quando você fala direito coletivo, porque coletivo é uma palavra bonita, né? Não tem assim, o coletivo de tal, a coletividade, né? Ele pensa que no direito funciona da mesma maneira que em outras coisas da vida. Mas no direito não funciona assim. Não existe esse ente coletivo. O único ente coletivo que tem no direito é o Estado. Não tem a coletividade tal e qual. O que você tem são os indivíduos, numa sociedade sobre a base que se apoia sobre o Estado de Direito. Então, a sociedade ela determina quais são os direitos que esses indivíduos têm diante do Estado. Esse é o único tipo de a única maneira de entender o problema do direito. E quando alguém invoca o direito coletivo, vocês podem ver que é sempre por alguma coisa reacionária. Porque a ideia é reacionária, né? O direito do indivíduo é um direito da coletividade, digamos assim. Porque se você fala, fulano de tal não pode ser submetido a um tratamento tal. Todo mundo, todos os indivíduos, o conjunto dos indivíduos. Por que a lei não abstrai isso daí numa coletividade? Por que não coloca assim, o direito da sociedade? Porque isso não existe enquanto tal no mundo jurídico. Você não pode atribuir direitos, exceto, justamente, direitos políticos, exceto ao indivíduo nesse caso. Na defesa da teoria antidemocrática, isso daqui eu já considero que é meio degradante para o ambiente político, principalmente da esquerda, vem um monte de gente aí aqui eu acho que cabe uma explicação, né? Que é o seguinte, eu não tenho nada contra a pessoa ter uma cultura pop, né? Antigamente era chamado de conhecimento vulgar. Quer dizer, vulgar quer dizer o que as pessoas em geral sabem das coisas, né? Então, por exemplo, numa determinada época, o conhecimento vulgar é que a Terra era plana. E estava errado. Às vezes está certo, às vezes está errado. Depende do conhecimento vulgar. Mas é o conhecimento do vulgo, do povo, das pessoas comuns, né? Tudo bem. Hoje em dia, esse conhecimento vulgar, a gente chama eu chamo pelo menos, de cultura pop, em oposição à cultura efetivamente. O cidadão vê um filme e tira as suas conclusões daquele filme. Pode ser uma boa conclusão, mas muitas vezes é besteira, porque esses filmes primeiro não são grandes obras de arte, na sua esmagadora maioria. Não são feitos nem por pessoas muito esclarecidas. Então o cidadão ouve falar na internet de alguma coisa, ele já se apodera daquilo, é o conhecimento pop. O ídolo pop do momento, na questão política, é um reacionário famoso chamado Karl Popper, que apareceu aqui, todo mundo cita esse infeliz, né? É extraordinariamente degradante ver a citação. Tudo bem, citam ele adequadamente, porque ele fala assim que você não pode tolerar os intolerantes. É uma bestialidade isso daí, porque se você não pode tolerar os intolerantes, então a tolerância deixa de existir e você cai numa ditadura. É simples assim. Daí o pessoal fica empolgado, né? Porque a cultura pop ela se alimenta muito da vaidade das pessoas. Então, para embelezar esse tipo de besteira, né, isso aí foi chamado, não sei se o próprio Popper chamava ou se outras pessoas chamam, de paradoxo da intolerância. Quer dizer, o paradoxo seria o seguinte, você tem a sociedade. A sociedade é tolerante, o que já é uma besteira, porque a sociedade não é nem um pouco tolerante. Aí tem um grupo intolerante. Quem que é intolerante? Por que ele é intolerante? Também ninguém sabe. Então, é um paradoxo. Para manter a sociedade tolerante, você tem que acabar com o intolerante. O que é um disfarce para dizer que os poderosos podem se livrar das pessoas que eles não gostam. É uma besteira. Não é filosofia, isso é cultura pop. E o pessoal vem com esse negócio.